ser humano é igual ao outro, mas dizem que somos todos iguais perante a lei. Na realidade, isso não é bem assim, né? Se você é um político acusado de corrupção, lavagem de dinheiro ou outro crime qualquer, e ainda se for de esquerda e o seu caso parar no Supremo Tribunal Federal, você vai ser bem diferente dos outros. Ou vão sentar em cima do seu processo, e ele vai prescrever, com toda certeza, ou algum ministro vai suspendê-lo. Se for o ministro Gilmar Mendes, a probabilidade disso acontecer vai ser de 99%. Basta verificar as últimas decisões dele. Ontem teve mais uma. Ele suspendeu a ação penal proposta pela Operação Lava Jato do Rio de Janeiro contra o senhor Alexandre Baldi, secretário de Transportes licenciado do governo de São Paulo. Ele chegou a ser preso quando a operação foi deflagrada, mas foi solto pelo próprio Gilmar. Dizem que foi a pedido do Dória. A decisão é liminar, consequentemente provisória. Mas nessa decisão de ontem, Gilmar Mendes determinou a suspensão dessa ação e de outra investigação que estava em curso sobre o patrimônio do político, além de outras medidas cautelares como buscas e apreensão e o sequestro de bens. E ainda disse que o juiz Marcelo Bretas é incompetente para atuar no caso. Tudo fica suspenso até o STF decidir se a ação deverá ser encaminhada para a Justiça Eleitoral de Goiás, como quer a defesa do Alexandre Baldi, que foi acusado de receber propina de dirigentes da Organização Social Pro Saúde e da empresa Vermute entre 2014 e 2018. Nesse período, o Baldi era deputado federal e atuava como ministro das cidades no governo Temer. Para Gilmar Mendes, o ex-juiz Sérgio Moro não prestava, o procurador Deltan Dallagnol não prestava e agora o juiz Marcelo Bretas também não presta. Gilmar Mendes é daqueles que não erra nunca e sabe tudo sobre os juízes. Ele se acha perfeito porque é supremo. Só que isso não dura para sempre. Outro que se achava perfeito, mas do Supremo não passou nem na porta, é o ex-juiz e quase ex-governador do Rio, Wilson Witzel. Quase ex-governador porque ontem a Assembleia Legislativa do Rio votou por unanimidade o processo de impeachment por crime de responsabilidade contra Witzel. Foi uma lavada, né? Foram 69 votos a 0. Agora eles vão formar uma comissão mista com 5 deputados estaduais e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio. O Witzel perde o mandato se 2/3 desse colegiado votarem pela condenação. Apesar do processo no Legislativo não estar concluído, o Witzel já estava afastado do cargo desde o fim de agosto. E isso foi por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Mas nem na hora de cair, o Witzel admitiu seus erros. Em seu discurso, ele terceirizou a sua responsabilidade, culpando os deputados estaduais por não terem fiscalizado os atos do seu governo. Foi um discurso patético. Eu citei aí 2 exemplos de pessoas que se acham acima de qualquer suspeita, né? Um está caindo e quase no fim. O outro eu acho que vai cair também, é uma questão de tempo. Qualquer pessoa normal deseja e precisa que os outros tenham uma imagem favorável a respeito dela. E em decorrência disso, a gente tenta projetar sempre a nossa melhor imagem. Ninguém gosta de ficar com a sua imagem arranhada pelo que quer que seja. Por isso, a gente costuma defender a nossa reputação com unhas e dentes. Mas se a gente começar a administrar as percepções ao nosso respeito de forma defensiva, esse esforço vai aparecer e se tornar evidente. Quem ocupa um cargo público, e aí pode ser um político ou ministro do STF, está mais exposto
e permite que as pessoas em geral percebam com muita clareza essas manobras defensivas. Eles nem percebem isso, mas as manobras mais comuns são não assumir os erros e ocultar a verdade. Aliás, nessa aí os nossos políticos e ministros do STF são pós-graduados. Quanto mais visibilidade tem uma pessoa, o que normalmente se espera dela é a perfeição, que a gente sabe que não existe. E aí a pressão da sociedade torna ainda mais difícil que uma pessoa assuma seus erros. Mas como é que ficam aqueles que não se sentem pressionados por ninguém? Talvez se lembrassem do que aconteceu com o presidente americano Richard Nixon, poderiam refletir e perceber que a verdade sempre aparece. A história do Nixon é a seguinte. Em 1973, o escândalo Watergate veio à tona e numa entrevista coletiva que estava sendo transmitida pela televisão, o presidente Nixon resistiu em admitir os seus erros. E ao mesmo tempo ele estava defendendo a sua conduta nesse caso, que foi a invasão dos escritórios do Partido Democrata Americano em Washington, num conjunto de edifícios que tinha esse nome. A invasão aconteceu durante a campanha eleitoral. Nessa entrevista, ele afirmava que não era um vigarista, que em todos os anos da sua vida pública jamais tinha obstruído a justiça, e ainda disse que as pessoas precisavam saber se o presidente deles era ou não era desonesto. E ele afirmou que não era. E mesmo com as evidências ligando o episódio ao comitê de campanha dele, o presidente Nixon foi reeleito com uma larga margem de votos. Só que 9 meses depois, o Congresso americano condenou Nixon e o obrigou a renunciar à presidência. Mentira tem perna curta, e em qualquer lugar do mundo, embora aqui no Brasil as pernas não sejam tão curtas assim. Toda perfeição tem um peso e um preço. E os nossos perfeitos brasileiros revelam nas suas falas e atitudes a propensão humana de esconder as suas fraquezas. Eles podem tentar censurar a sua divulgação de alguma forma, mas cedo ou tarde elas vão aparecer para a alegria de todos nós.